Já parou para fazer as contas para saber se você está cobrando o preço correto do cliente? Então assista esse vídeo que a gente vai te dar umas dicas bem legais. Olá pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar como você deve fazer o cálculo da sua hora de trabalho. Tem muita gente fazendo do modo errado. O que seria um modo errado, Gésio? O modo errado é basear o seu preço no preço do concorrente, porque o concorrente ele tem custos diferentes. Qual que é o modo certo? O modo certo é calcular os seus custos. Imagine, por exemplo, que você tem uma lanchonete. Para você colocar o preço no produto final, você precisa calcular o custo de cada ingrediente, os custos operacionais, custos que são fixos, custos que são variáveis, para então chegar no valor final do produto. E por que o prestador de serviço deveria fazer diferente? Ele deve saber dos seus custos fixos e variáveis, para que então ele possa fazer o cálculo correto e aí sim determinar o valor da sua hora de trabalho. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, para a gente poder fazer esse cálculo, a gente vai considerar 5 itens. O primeiro, investimento. O segundo, custos fixos. O terceiro, custos variáveis. O quarto, capacidade produtiva. E o quinto, o lucro. Para cada um desses itens, a gente vai considerar, numa situação hipotética, alguns elementos para que a gente possa então fazer o cálculo. Você deverá ajustar esses itens de acordo com seus investimentos e os seus custos. A gente utilizará uma situação mais simples para que você tenha uma noção de como fazer esse cálculo. Então vamos lá. O primeiro item é o investimento. Nesse caso, a gente vai colocar uma determinada situação e fazer os cálculos de um possível investimento de quem está começando na área da fotografia. Para qualquer iniciante na fotografia, a gente vai precisar de elementos básicos que a gente vai considerar como investimento. Então, o primeiro deles, obviamente, é uma câmera. Na sequência, uma objetiva, pontos de luz, um notebook para que você possa processar as suas fotos e alguns acessórios que você possa precisar dependendo da área da fotografia que você vai trabalhar. Então, esse vai ser o nosso investimento básico que a gente vai considerar para o nosso cálculo. É claro, você já pode ter tempo na fotografia, ter mais equipamentos, câmera reserva, aí um set de iluminação já mais completo. Então você vai considerar esse investimento que você fez. Se você tem um contador, por exemplo, ele pode te ajudar a fazer isso aí, porque provavelmente ele pode ter feito o balanço patrimonial da sua empresa. O segundo item são os custos fixos. E aqui a gente considerou como custos fixos, por exemplo, aluguel, contas de água, energia, internet, telefone, alimentação, o seu prolabore, que nada mais é do que o seu salário, é o quanto você vai retirar da empresa para você pagar suas contas pessoais. E o custo de depreciação, que é uma questão muito importante que muitos profissionais não levam em consideração na hora de fazer esse cálculo, que também será um custo fixo. No terceiro item, a gente vai colocar coisas mais simples, que são os custos variáveis, que a gente não tem como prever e depende de cada profissional em cada área de atuação. Então a gente considerou aqui para o nosso cálculo custos com transporte, custos com papelaria, porque às vezes você precisa imprimir algum material, um orçamento ou a impressão de um portfólio para poder apresentar para um cliente e esse custo ele pode ter num mês e no outro não. Então a gente vai considerar esses custos com papelaria como um custo variável. E por último, o custo com manutenção, porque você tendo um equipamento, um momento ou outro pode haver a necessidade de algum tipo de reparo. Uma lâmpada pode queimar, a sua câmera pode precisar de uma limpeza, então a manutenção também é um custo variável. O quarto item é a capacidade produtiva, ou seja, é a capacidade de horas que você consegue trabalhar por semana. Se você tem um sócio, se você tem funcionários, então é a capacidade de trabalho da equipe, não somente a sua. Então você precisa calcular essa capacidade, porque por mais que a semana tenha de repente 40 horas para você poder trabalhar, pode ser que você trabalhe mais, né? Porque o seu trabalho não depende tanto desse horário comercial. Então pode ser que você trabalhe mais e pode ser que você tenha algumas horas ociosas. Por exemplo, fotografando o evento, você vai trabalhar normalmente mais nos finais de semana e talvez na segunda e na terça você não tenha tanta demanda. Então a gente precisa também considerar a nossa capacidade produtiva para poder fazer esse cálculo. E por último, o lucro. O lucro é extremamente importante porque é do lucro que vai vir a sua capacidade de reinvestir na empresa. O dinheiro que entra, ele não é simplesmente para pagar as contas. Ele basicamente precisa fazer isso. Mas chega um determinado momento que você vai precisar repor equipamento, você vai precisar de uma nova câmera, de novos equipamentos para poder atender clientes melhores, por exemplo.
Então há a necessidade de você ter uma margem de lucro para que você tenha capacidade de reinvestir na empresa e fazer a empresa crescer, porque esse é o objetivo de toda a empresa. Na parte de investimento, então a gente vai fazer uma simulação de valores aproximados para a aquisição dos equipamentos que a gente sugeriu. Então vamos lançar aqui para o valor da nossa câmera um valor de R$10.000. Para a nossa objetiva, a gente vai lançar um valor de R$8.000. Para um notebook de qualidade, que tenha capacidade de processamento dessas fotos, um valor de R$4.000. Investimentos em iluminação, a gente vai colocar um valor de R$4.000. Tanto pode ser luz de estúdio ou flash TTL, depende do tipo de trabalho, até porque a gente está em uma simulação. E mais R$3.000 de acessórios, totalizando R$29.000 de investimentos iniciais para você começar na fotografia. E isso é lógico, considerando o nosso exemplo para você fazer o cálculo do valor da sua hora de trabalho. Você deve, na verdade, pegar os valores de investimentos que você já fez para então chegar no valor da sua hora de trabalho real. Dentro dos custos fixos, a gente vai considerar os seguintes valores simulados. Aluguel, R$700. É lógico, em cada cidade você vai ter um valor de aluguel e isso aqui é uma simulação e você vai ajustar de acordo com os valores de aluguel da sua cidade ou que você já paga atualmente. Custos de água, energia, internet, telefone, a gente vai lançar o valor de R$300. De alimentação, vamos colocar apenas uma pessoa, você como fotógrafo autônomo, R$350. Um custo mínimo para uma alimentação de uma pessoa em horário de expediente. E a gente vai colocar aqui o seu prolabore, o seu salário. A gente vai colocar um valor de R$3.000. Lembrando que esse dinheiro é para pagamento das suas contas pessoais. Esse não é para considerar o pagamento das contas do seu escritório, do seu estúdio. Então esse prolabore a gente está sugerindo R$3.000, mas você vai ajustar aqui de acordo com o prolabore que você precise. Talvez no início você coloque um prolabore mais baixo, como por exemplo um salário mínimo. Talvez você tenha um custo mais alto, sua empresa já rende e você tenha um prolabore mais alto. Mas é importante colocar o prolabore como um custo fixo. E como último elemento dos custos fixos, a gente colocou depreciação. Como calcular o valor da depreciação? Para saber o valor da depreciação, a gente precisa voltar lá nos nossos investimentos e fazer um cálculo para descobrir a desvalorização de cada investimento que a gente fez. Porque você sabe, quando você compra um carro, a partir do momento que você tira ele da concessionária e você vai usando, ele vai perdendo valor de mercado. A mesma coisa acontece com os equipamentos fotográficos. Então, a partir do momento que você adquire a câmera e você começa a utilizar, ela vai perdendo valor de mercado. Então, essa perca de valor de mercado é a depreciação e a gente precisa calcular ela e considerar ela dentro dos nossos custos fixos. Então, voltemos aos nossos investimentos. Para a gente poder fazer o cálculo da depreciação, a gente precisa então saber, ou pelo menos ter uma expectativa de quanto tempo irá durar aquele equipamento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é estipular um prazo de duração para aquele equipamento. Por exemplo, quando você compra um carro, a expectativa é que com manutenção ele rode pelo menos uns 15 anos. E é claro, ele pode ser conservado e durar 20, 30 anos. Mas a gente vai trabalhar com equipamento fotográfico e a gente sabe que uma câmera não vai durar para sempre. Então eu vou trabalhar aqui com a expectativa de câmera fotográfica durando 3 anos. Ou seja, depois de 3 anos, essa câmera provavelmente estará defasada e você precisará trocar por um equipamento melhor. Outra coisa, pessoal, a gente estipulou o valor da câmera de R$10.000, mas a gente está falando de fotografia publicitária. Se você trabalha com evento, talvez o seu investimento numa câmera não precise ser tão alto no início. Você pode comprar uma câmera por metade desse valor e às vezes até um pouco menos. Isso vai depender do tipo de foto que você vai fazer e da resolução do arquivo que você terá que entregar para o seu cliente. Então, considerando a nossa câmera no valor de R$10.000 e com uma expectativa de utilização do equipamento por 3 anos, isso dá um total de 36 meses, a conta que a gente vai fazer é simples, é pegar R$10.000 e dividir por 36 meses. Esse valor vai dar aproximadamente R$277, ou seja, a sua câmera está desvalorizando uma média de R$277 por mês. A cada mês que passa, você utilizando ela ou não, ela deixa de valer R$277. Esse é o custo de depreciação da câmera. E basicamente o que a gente vai fazer é esse cálculo com todos os outros demais itens. Então, a objetiva.
Uma objetiva a gente colocou aqui no valor médio de R$8.000, uma objetiva boa, de qualidade, para que você possa fazer bons trabalhos publicitários. Ela tem uma duração maior do que normalmente um corpo de câmera. Então eu coloquei aqui 72 meses. Então a gente vai pegar R$8.000 e dividir por 72, o que vai dar um valor aproximado aí de R$111. Gésio, mas eu tenho amigos fotógrafos que têm objetivas há 10 anos e que a objetiva funciona muito bem. Tranquilo, não tem problema, eu também tenho equipamentos que têm mais de 10 anos de uso. A partir do momento que ele passa dessa expectativa de utilização, você tem um lucro. E você sabe que se você for vender esse equipamento no mercado, ele não terá muitas vezes nem 25% do valor original. Então se ele durar mais, isso é bom, é um lucro para você. Tá? Mas a gente tem que trabalhar dentro de uma expectativa, porque essa seria uma média de duração do equipamento. E você precisa recuperar esse dinheiro investido. Para o notebook, colocamos o valor de R$4.000 e uma expectativa de uso de um notebook é de 2 anos, tá? Então 24 meses. É lógico que depois de 2 anos esse computador provavelmente ainda funcione, mas talvez você precise de um computador que tenha uma memória mais rápida, um processamento melhor. Então a gente vai considerar que 2 anos é um tempo suficiente para você trabalhar com aquele notebook e depois de 2 anos trocar esse equipamento. Considerando o valor de R$4.000 dividido por 24 meses, então a gente vai ter um custo de depreciação do notebook de aproximadamente R$166 por mês. Para os investimentos de iluminação, a gente considerou R$4.000 e vamos colocar aqui uma duração média de 5 anos para esse equipamento, que dá 60 meses. Dividindo os 4.000 por 60 meses, a gente terá um custo de depreciação mensal de R$66. E mais R$3.000 de acessórios, que a gente colocou também a depreciação em torno de 5 anos, 60 meses. Dividido 3.000 por 60, teremos um valor aproximado de R$50 de custo de depreciação mensais para os acessórios. Então, a gente fazendo o cálculo de todos esses custos de depreciação, a gente terá um valor de R$670. R$670 que você estará perdendo mensalmente. E isso é o custo de depreciação. Independente se você está utilizando o equipamento ou não, ele está desvalorizando. Então você precisa considerar esse custo na hora de fazer as contas dos seus custos fixos. Pessoal, outro detalhe, R$670 é o valor do seu custo fixo de depreciação pelos próximos 24 meses. Porque como cada equipamento tem uma duração, então 670 são todos os itens que a gente considerou na nossa lista. Mas depois de 24 meses, o que vai acontecer? Um dos primeiros itens, por exemplo, que é o notebook, ele vai ser amortizado. Tá? Então, amortizado significa que você já recuperou todo o dinheiro que foi investido na compra do notebook. Mas ainda terão outros itens. A ideia é que no final de todo esse prazo, a gente pega o último item que a gente colocou com um prazo mais longo, que é a objetiva, que teria duração de 72 meses. Então, a ideia é que depois de 72 meses, você tenha recuperado todo o investimento que você fez lá no início, que foi o valor que a gente estipulou de R$29.000. Então, depois de 24 meses, depois que você amortizou o notebook, o seu custo de depreciação, se você não tiver feito mais nenhum investimento, cairá de 670 para R$504. Como faço essa conta? É simples, basta você pegar os R$670 de custo de depreciação e diminuir o valor de depreciação do notebook, que é de R$166. Então você terá os R$504. E assim, quando amortizar a câmera, você diminui o valor de depreciação fixo da câmera. E assim por diante, então você recuperará o seu investimento depois de 72 meses, tendo condição de investir em um novo equipamento. Então a gente volta agora nos nossos custos fixos e a gente tem então os valores completos. Então a gente agora acrescenta aí os R$670 de custo de depreciação e a gente calculando, somando todos os itens dos nossos custos fixos, teremos o valor total de R$5.020. Dentro dos nossos custos variáveis, a gente tentou ser o mais simples possível e colocou apenas 3 elementos: transporte, papelaria e manutenção. Para cada um deles a gente considerou R$200 de custo de transporte. É lógico, de acordo com o seu transporte, se você possui veículo, esse valor pode ser maior ou menor e você deverá ajustá-lo. R$100 de custo de papelaria, para a necessidade de impressão de um orçamento de algum material que você possa precisar apresentar para o cliente, e R$300 de custo de manutenção.
Lembrando só na questão da manutenção que pode ser que de repente esse mês você não tenha custo nenhum de manutenção, mas que de repente daqui 2, 3 meses você tenha um custo alto de R$ 1.000, R$ 1.500. Então é importante você ter um capital de reserva para a manutenção. Mesmo que você não gaste nesse mês, você vai guardando para quando chegar a situação de precisar, você tenha o capital disponível para você não ficar na mão caso você não tenha um equipamento de backup. Chegamos então ao nosso quarto item, que é a sua capacidade produtiva. Então a gente vai considerar você trabalhando como autônomo e sem funcionários. Se você trabalha em torno de 40 horas por semana, a gente vai ter uma carga horária mensal de aproximadamente 130 horas. Porém, a gente sabe que você não passa 130 horas fotografando. Por quê? Porque boa parte desse tempo, pelo menos uns 40%, você vai gastar fazendo o orçamento, respondendo um e-mail, atendendo a cliente, organizando equipamento, colocando bateria para carregar, entrando em contato com a equipe, etc. Então a gente sabe que você não pode considerar essas 130 horas como a sua capacidade produtiva, porque você vai acabar demandando muito tempo nessas outras atividades que não são a sua atividade fim, porém são necessárias, demandam tempo. Então a gente vai considerar, para efeito de cálculo, que você consegue trabalhar, executar 60% dessa carga horária. Então 60% de 130 horas vai dar aproximadamente 78 horas. Então até agora, o seu custo para ter um Prolabore de R$ 3.000 é de R$ 6.020. Ou seja, para que você consiga ter R$ 3.000 livres para você como seu salário, você precisará arrecadar em torno de R$ 6.020, porque esses outros R$ 3.020 irão cobrir todas as despesas que a gente listou até agora. Então, considerando que você tem R$ 6.020 de custo e uma capacidade produtiva de 78 horas, para você saber o valor da sua hora de trabalho mínimo, basta agora a gente pegar esses 6.020, que é o seu custo, e dividir por 78 horas, o que vai dar um valor aproximadamente de R$ 77,18. Lembre-se que esse valor de R$ 77,18 é o valor do custo mínimo da sua hora de trabalho. Com esse valor, você consegue pagar as contas, receber o seu salário, recuperar o investimento que você fez. Porém, esse valor ele ainda não te ajuda a ampliar a empresa. Para que você possa ter capital para reinvestir na empresa, você precisa acrescentar nesse valor a margem de lucro. A margem de lucro é aquele capital extra, depois que você pagou todas as despesas, inclusive o seu salário, o seu Prolabore, e que você pode utilizar para reinvestir na empresa. É aquele dinheiro a mais, que vai fazer com que a sua empresa cresça. É claro, como um empresário, proprietário da empresa, você pode fazer uma retirada. Então, um mês que você trabalhou muito bem, talvez você tenha uma margem de lucro que ainda sobre R$ 2, R$ 3.000. Em vez de fazer uma retirada de 3.000, você poderia fazer uma retirada de 4, de 5.000. Mas normalmente, o que a maioria dos empresários fazem é pegar essa margem de lucro e reinvestir na empresa para que ela possa crescer e conseguir cobrar valores melhores, ter mais trabalhos e aumentar assim também a sua margem de lucro para fazer novos investimentos. Bom, considerando então o valor da nossa hora de trabalho de R$ 77,18 e um acréscimo de lucro de 20%, então a gente terá o valor final de R$ 92,61. Esse então deveria ser o valor da sua hora de trabalho mínimo com uma margem de lucro de 20%. A gente está simulando aqui 20%, mas você pode colocar a margem de lucro que você achar mais correta, conveniente para o seu negócio. 10%, 30%, 40%, 50%, enfim, você irá determinar um valor que é viável e que você acredite que o seu cliente possa pagar. Então, considerando que você consiga produzir 78 horas de trabalho por mês, você terá um valor bruto arrecadado de R$ 7.223, sendo que desse valor, R$ 1.203 serão lucro. Além do seu Prolabore de R$ 3.000, você ainda terá uma grana que você poderá reinvestir na empresa ou então fazer a retirada, como a gente havia dito. Sendo você o proprietário, você tem então essa possibilidade de fazer essa escolha. Um detalhe muito importante na hora de você fazer esse cálculo. Você sempre deve considerar, na hora de passar o orçamento, não apenas o cálculo das horas que você vai gastar na produção. É sempre importante você também calcular as horas que você vai gastar de pré-produção e de pós-produção. Por exemplo, em um trabalho que exija uma diária fotografando,
Provavelmente você tenha um gasto de mais pelo menos uma diária na pré-produção, organizando equipamento, entrando em contato com a equipe, fazendo um cronograma, etc. E talvez ainda mais uns 2 ou 3 dias de pós-produção, separando as fotos, enviando o preview para o cliente, fazendo a edição das fotos selecionadas. Então, sempre na hora de calcular o seu orçamento, você deve considerar as horas que você vai gastar para a execução de todo o trabalho: pré-produção, produção, pós-produção. Pois só dessa forma o cálculo do valor da sua hora de trabalho dará certo. Então vamos a um exemplo. Considere que você tenha um trabalho que você precisa de uma diária para executar. E aqui a gente está considerando a diária de 8 horas. Então, na hora de passar o orçamento, você não deve simplesmente multiplicar as 8 horas de trabalho por R$ 92. Por quê? Porque provavelmente você vai gastar tempo na pré e na pós-produção. Então, considerando um trabalho que tenha uma diária de produção, considere também uma diária de pré-produção, para que você tenha o dia anterior para poder organizar o seu equipamento. E considere também o tempo que você vai gastar para a edição das imagens. Às vezes você vai entregar 3, 4, 5 imagens, mas pode ser um trabalho que necessite de entrega de 20, 30, 40 imagens. Vamos considerar no nosso exemplo mais uma diária de pós-produção, ou seja, 8 horas para que você consiga organizar, enviar os arquivos e editar os arquivos. Não precisa considerar 8 horas seguidas, porque pode ser que na pós-produção você gaste 2 ou 3 horas para organizar e enviar os arquivos para os seus clientes e que depois em outro dia você gaste mais 4 ou 5 horas na edição desses arquivos. Então nesse caso a gente teria 8 horas de pré-produção, 8 horas de produção e mais 8 horas de pós-produção, totalizando 24 horas. Então, é esse número que a gente deve multiplicar pela nossa hora de trabalho, o que vai totalizar R$ 2.208 aproximadamente. Esse é o valor final de orçamento para o seu cliente? Não necessariamente. Se você tiver outros custos, como por exemplo, modelos, locação, deslocamento, você também deve incluir no orçamento. Esse é simplesmente o valor para a execução do seu trabalho. Pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha aproveitado as informações. E se você quer saber como aplicar o conhecimento desse vídeo na composição do seu orçamento, não deixe de assistir o nosso outro vídeo que trata como compor um orçamento. E lembrando a você, não deixe de curtir o nosso canal, dê o seu like no nosso vídeo se você gostou, deixe os seus comentários e também faça sugestões de assuntos que você gostaria de assistir aqui no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo!